Do Senhor aos irmãos, vamos aqui mais uma vez estar falando mais uma vez aqui da nossa revistinha, a nossa aula, que o Senhor Jesus nos dê a sua paz, a sua sabedoria, para que a gente possa aprender um pouco mais daquilo que Ele deseja falar aos nossos corações. Nós vamos dar continuidade à nossa revista, que é Dons Espirituais e Ministeriais. A nossa lição dessa semana foi a lição de número 8, o Ministério de Evangelista. Que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco nessa manhã mais uma vez. Agora nós vamos falar no tópico 3, que é o dom ministerial de evangelista. Nós vamos dar essa continuidade e que o Espírito Santo possa falar com cada um de nós nessa manhã. Que Deus possa abençoar a nossa vida todos os dias e que a gente venha aprender cada vez mais. Mas antes, oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma, meu Pai, essa lição em Tuas mãos, que a gente venha aprender e poder meditar nessa palavra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá, o dom ministerial de evangelista. 1.1. O conceito de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego euangelizo, isto é, transmitir boas novas do evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos, esmera-se por buscar da parte de Deus mensagem inspirada para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Então, o dom do evangelista é aquele que Deus dá, porque esse é aquele que prega a palavra, é aquele que vai buscar as almas, ele tem amor pelas almas. O que ele mais quer é povoar o reino dos céus. Então, esse é o dever do evangelista, do verdadeiro evangelista. Ah, pastor, mas eu sou presbítero, eu não sou evangelista, então eu não prego. Não, não é isso. Não é isso que está falando. É diferente. Dom é diferente de cargo. Cargo é uma coisa, dom é outra. É igual, eu sou pastor, mas eu tenho dom de pastoreio. É uma coisa. O teu título de pastor é outro. Teu título de presbítero é uma coisa, ser presbítero é outra. Olha só, o que acontece? Você pode ser pastor, presbítero, diácono, mas é ser um grande evangelista. Por quê? Porque você tem o dom da palavra, de levar a palavra, de evangelizar para aqueles que estão necessitados de ouvir a palavra de Deus. A gente tem que aprender a identificar. Não é porque eu sou um pastor que eu não vou sair pregando, evangelizando o evangelho, falando de Deus para as pessoas. Não, porque o meu dever é só cuidar das ovelhas. A pessoa vai lá... Não é isso. Nós temos que entender que o dom é diferente de cargo. Tem muita gente que tem dom, mas tem cargo, mas não tem dom nenhum. Entende? Só está ali porque, às vezes, a pessoa ou se titulou ou porque alguém colocou. Entendeu? Às vezes não vem nem de Deus, vem do próprio homem. Mas isso nós temos que buscar. Os dons de Deus nós temos que buscar todos os dias. Pede a Deus que o Espírito Santo vai te trazer, vai te capacitar para poder ser um grande evangelista, para pregar a palavra do Senhor, para ganhar almas e povoar o reino dos céus. É isso que o verdadeiro evangelista tem que fazer. Ganhar almas e ter amor pelas almas. Ponto 2. O papel do evangelista. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igreja, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. Um evangelista cheio de graça de Deus
poderá tocar corações com a mensagem do Evangelho, de modo tão convincente que leva o povo a crer e acatar as boas novas da salvação e ao Salvador Jesus. O que acontece aqui? Muitas das vezes o evangelista é aquele que começa um trabalho evangelístico e ali o trabalho cresce, como Paulo fazia, e ele escolhe uma pessoa para tomar conta daquela igreja que está nascendo ali. Às vezes ele vai ter várias igrejas, mas ele não está em por exemplo, ele tem um grande ministério, mas ele é o presidente das igrejas, mas ele vai ter sempre alguém para auxiliá-lo a tomar conta daquelas igrejas. Por quê? Porque ele vai ali, faz aquela obra, ali ele capacita pessoas, capacita obreiros para fazer a obra e dar continuidade àquilo que ele começou. Esse é, muitas das vezes, o papel do evangelista. Às vezes ele vai fundar uma igreja aqui, mas ele não vai estar ali, ele vai tomar conta. Porque ele sempre que tiver alguma coisa, ele vai voltar ali, ele sempre vai visitar, acontecendo algo ou não, para ele repreender ou elogiar, mas ele vai estar sempre ali para ajudar as pessoas. Mas ele é aquele que deu início à obra. Quantas igrejas nasceram, às vezes na casa do irmão fulano, da irmã fulana? Por quê? Porque ou o próprio irmão ou a própria irmã começou aquele trabalho, ou veio uma pessoa e falou, vamos fazer uma oração na sua casa? Vamos fazer um culto? E dali cresceu aquele culto e ali virou uma igreja. E aí aquele evangelista foi para um outro lugar e ali começa mais um novo trabalho com excelência e ele prepara pessoas e bota outras pessoas ali para tomar conta. Ponto 3. A finalidade do ministério do evangelista. Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta e do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como as edificações do corpo de Cristo, por isso espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. O evangelista deve também em tudo ser sensível à voz do Espírito Santo. A exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar à multidão, seja para falar a uma única pessoa. Outros aspectos importantes desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta, dirigida ao pescador. Entende o que lê? O pecador. Entende o que lês? Então, nós sabemos que Filipe, o que acontece? Ele está num certo ponto e Deus fala com ele, você vai a tal lugar, lá vai ter um homem que está indo de volta para a Etiópia, ele está dentro de uma carroça e fala para ele da minha palavra. Explica para ele porque ele não está entendendo, ele quer entender. E aí ele pergunta para aquele etíope, aquele mordomo, você entende o que está lendo? Ele, não, porque não tem ninguém para me explicar. E aí ele explica que o profeta Isaías não está falando dele mesmo, mas sim de Jesus Cristo. Então, o que acontece? O evangelista tem que ser sensível à voz de Deus. Certa vez eu estava assistindo um jornal, quando eu me arrumava para ir trabalhar, eu tinha uma mania de me arrumar assistindo um jornal. E aí o que aconteceu? Estava passando uma reportagem. E aí Deus falou assim, você vai ligar para essa pessoa que aconteceu esse problema e vai conversar com ele para falar que esse é a última chance que eu estou dando para ele. E eu, Senhor, como que eu vou falar com essa pessoa? Eu nem conheço essa pessoa. Aí eu parei, sentei para ver a reportagem. Quando eu parei para ver a reportagem, eu vi que a pessoa era um amigo meu conhecido. E aí eu liguei para minha prima, que conhecia, tinha o número dele, e eu falei, eu preciso do número dele. Eu soube o que aconteceu, e antes de saber que era com ele, Deus tinha dito que eu tinha que ligar para ele para falar com ele sobre a palavra do Senhor. Pois eu não sei se ele está na presença do Senhor ou não, mas se não tiver, o recado foi dado. O recado, Deus me usou ali como um evangelista. Eu tive a sensibilidade de ouvir a voz de Deus
e parar para saber quem era a pessoa e conseguir o telefone para ligar para ela. E era uma pessoa que eu conhecia. Se eu não conheço, dou as costas, eu não sabia nem quem era, nem sabia o que teria acontecido. Mas, é dessa forma, o evangelista tem que ser sensível e obediente à voz de Deus. Conclusão. O dom ministerial do evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas, conforme o propósito do Espírito Santo, para o fortalecimento e edificação das igrejas locais. Isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E deste compromisso não pode se apartar um único milímetro, que Deus levante mais evangelista para a sua grande seara. Viu o que eu falei? Não importa o cargo que você tem, o título que você tem, você é um evangelista na obra do Senhor. Espero que vocês aqui tenham entendido. Semana que vem nós vamos para a lição 9, que é o ministério de pastor. E que o Senhor Jesus fale com cada um. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a nossa vida em tuas mãos, faça a sua vontade e seu querer. Muito obrigado pelo dia de hoje, que a gente venha meditar na sua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Espírito Santo de Deus venha falar ao coração de cada um nessa manhã. Obrigado a todos que assistiram ao vivo.